Caros alunos, hoje vamos completar o capítulo 6. Este é um manual, uma apresentação que está disponível do livro do Fox, McDonald and Pritchard. É realmente uma parte complementar àquilo que vos dei na última aula teórica e começaríamos então por falar que, por exemplo, nesse livro é o capítulo 8 e para nós, na nossa sebenta, no nosso programa da disciplina, corresponde ao capítulo 6 do estudo global dos escoamentos líquidos e, portanto, nós estamos sempre a falar daquilo que é a medição de caudal, potência de escoamento, alturas piezométricas, equação de Bernoulli, diagrama de Moody, perdas de carga contínuas e localizadas. É isso que queremos aqui analisar. Então, os principais tópicos que esta apresentação tem mostra-nos então a região de entrada do escoamento, depois o desenvolvimento e a passagem do regime ou de escoamento laminar para turbulento e, portanto, é possível de visualizar essa passagem e as considerações que fazem parte do escoamento laminar e também depois do escoamento turbulento. Depois temos a conservação de energia aplicada a tubagens e o cálculo da perda de carga e a solução e a resolução de problemas com o escoamento de fluidos no interior de tubagens. Bom, sobre a região de entrada, o que é que nós podemos visualizar? Se nós analisarmos aqui o nosso perfil de velocidades, nós vimos que tínhamos um perfil de velocidades perfeitamente não perturbado. Depois, devido à tubagem, à entrada no nosso sistema, aquilo que acontece é que a velocidade junto à parede é zero e, portanto, isto faz com que haja este desenvolvimento e depois, se estivermos a falar de um escoamento laminar, teríamos perfil do tipo parabólico, completamente desenvolvido no interior da tubagem, de acordo com a imagem que eu acabei de mostrar. Se tivermos, portanto, ambas as placas estacionárias, nós já analisamos isto quando falamos da tensão tangencial, nós teríamos então este perfil e era possível então relacionar a velocidade do escoamento com a diferença de pressão e a localização depois em toda a secção. Isto já foi referido anteriormente. Podemos passar que temos o desenvolvimento para a tensão superficial, que se apresenta aqui, okay? E depois a determinação do caudal de escoamento. Ainda sobre isto, tínhamos aqui então as equações a serem utilizadas quer para o caudal, quer para a velocidade média de escoamento. Okay? Muito bem. Agora, quando temos uma das placas em movimento, temos também aqui a solução representada, portanto, e aqui esquematicamente também apresentada, qual é a influência que isto vai ter depois no perfil de velocidades, e nós depois apresentamos aqui um gráfico com parâmetros adimensionais a possibilidade de análise, como é óbvio, deste gradiente de pressão, okay? Gradiente de pressão superior a zero, escoamento, não há escoamento, gradiente de pressão inferior a zero. Okay? Bom, depois isto foi aquilo que conseguimos determinar, quer para a velocidade, quer para a tensão superficial. Depois temos aqui o desenvolvimento para a determinação do caudal e, como é óbvio, relacionando o caudal com a diferença de pressão entre dois pontos. Não é? E se vocês virem esta relação que aqui está, já é muito parecida à equação de Hagen-Poiseuille que demos na parte teórica da última aula, está bem?
Portanto, a velocidade média, a máxima velocidade, e conseguimos aqui então determinar, à semelhança do que foi feito para com placas planas, uma em movimento e outra em não movimento, agora aqui com o escoamento turbulento, ok? Isto são valores empíricos, depois aqui são as curvas de tendência, que são ajustes que são feitos de forma empírica, não é? E a mesma coisa aqui para este conjunto de parâmetros ou de ensaios experimentais. E isto demonstra-se que temos aqui diversos valores para Reynolds 5 vezes 10 à quarta e Reynolds para 5 vezes 10 à quinta. Okay? É a importância do parâmetro de Reynolds nesta caracterização. Ainda outras considerações, regime laminar, como é que é o comportamento da velocidade média com a velocidade, do raio com o raio da tubagem, portanto, e aqui quando temos N já a subir para valores de 6 e de 10 aqui representados. Bom, da equação de conservação de energia, nós temos que o caudal não é mais nem menos do que aquilo que se apresenta aqui, portanto temos a parte da energia interna, temos depois aqui a parte da diferença de pressão, temos aqui a parte da energia potencial e temos aqui a parte da energia cinética. Então, analisando isto e relacionando com aquilo que já sabemos, nós temos perdas de carga que vão aparecer. As nossas perdas de carga, okay, esta equação já é a nossa conhecida, a equação de Bernoulli, diz-nos que a energia num ponto menos a energia no outro ponto há de ser igual às perdas de carga que existem entre esses dois pontos. E, portanto, nada mais nada menos aqui representada desta maneira. Também já nossa conhecida esta equação e, portanto, podemos passar à frente. Quando estamos a falar das perdas de carga contínuas, necessitamos sempre ter em consideração o fator de atrito, não é? Portanto, isto é característico das tubagens. Existem já várias tabelas de materiais de construção que são utilizados e que nos permitem depois determinar para diversos tipos de materiais e rugosidades o valor do fator de atrito num determinado escoamento, numa determinada tubagem. Portanto, aquilo que temos aqui é a equação da perda de carga contínua, fator de atrito vezes o comprimento da tubagem a dividir pelo diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Okay? Portanto, quando estamos a falar sobre 2G, que é aquilo que nós utilizamos para a contabilização da energia em metro. Temos depois o regime laminar, o fator de atrito foi demonstrado que tipicamente pode ser dado diretamente através desta relação, ou seja, o fator de atrito seria igual a 64 a dividir por Reynolds, determina-se o Reynolds, já sabemos que o Reynolds no regime laminar o valor máximo que ele pode atingir é na ordem de 2300 e portanto temos facilmente o cálculo do fator de atrito. Agora, quando estamos em regime turbulento, nós aí já temos que recorrer a outras equações, como já vimos. Um exemplo é aquela que está aqui, que é a equação de Colebrook e White, que temos o fator de atrito a depender dele próprio, a depender do número de Reynolds, a depender ainda da rugosidade absoluta, do diâmetro. Ok? E isto, como é óbvio, é sempre aplicável para números de Reynolds acima dos 2300. Portanto, tipicamente, aquilo que tivemos a falar encontra-se aqui representado e também pode ser determinado através da consulta deste gráfico, que é o conhecido ábaco de Moody. A zona de regime laminar está aqui representada, aqui já é uma zona de transição, mas nós temos tipicamente valores aqui. E isto é uma equação linear do tipo 64 sobre Reynolds. Ora, esta zona é a zona de transição, portanto, há uma certa indefinição entre podemos aplicar a equação para regime laminar ou ainda já equações de regime turbulento, mas o que é certo é que a partir de determinado ponto passamos a estar com o desenvolvimento pleno do
regime turbulento, e aqui sim temos as aplicações das várias equações. Vocês reparem que temos aqui curvas características para tubagens suaves, não é? Ditas suaves, portanto isto em termos de suavidade refere-se sempre à rugosidade, e aquilo que temos aqui é a rugosidade relativa, é o epsilon a dividir pelo diâmetro, e aqui estamos a falar de, como é óbvio, de tubos com rugosidades maiores, não é? E portanto esta variação que aqui está permite-nos depois, consultando o número de Reynolds, interceptar a nossa curva e depois fazer a leitura do fator de atrito. Está bem? É de forma muito simples. Portanto, o primeiro passo é determinar ou escolher a tubagem. Sabemos depois qual é que é a rugosidade absoluta, portanto o numerador. Dividimos pelo diâmetro. Temos de terem atenção às unidades. Se temos milímetros, dividimos por milímetros. Se temos metro, dividimos por metro, porque aquilo que queremos é um parâmetro sem unidades e chamada rugosidade relativa. Determinamos este parâmetro. Vamos depois calcular o número de Reynolds. Ora, aquilo que vocês veem aqui, por exemplo, é 10 ao cubo. Esta é uma escala logarítmica. 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, 10 à sétima e 10 à oitava. Portanto, se nós temos, por exemplo, imaginem, 3,5 vezes 10 à quarta. Então, 3 está aqui, 5 seria aqui no meio, seria este o valor para o 3,5 vezes 10 à quarta. Ok, estamos perante um tubo macio, não é? Então agora aquilo que fazemos é subir por esta linha, interceptar aqui e depois fazer a leitura do fator de atrito aqui no eixo das ordenadas. E portanto no caso seria 0,0225 ou 23. Okay? Seria esse então o resultado do nosso fator de atrito. Vocês têm um ábaco de Moody também disponível e que depois podem utilizar para a resolução dos problemas e que devem utilizar sempre para confirmar também os resultados na plataforma do Moodle. Okay? Bom, as chamadas perdas de carga localizadas são sempre os considerados acessórios, não é? Estes acessórios podem ser o quê? Entradas, saídas, alargamentos, contrações, cotovelos, curvas ou derivações, válvulas e também zonas de encaixe. Tudo isto são acessórios que podem realmente introduzir alguma perda de energia. Temos aqui a sua representação esquemática de alguns exemplos, ok? Portanto, estas perdas de carga localizadas, como nós sabemos, estão relacionadas através de um parâmetro K, que é um coeficiente característico do acessório. Podemos depois determinar qual é que é o comprimento equivalente daquele acessório, ou seja, em vez de estar lá o acessório, temos X metros daquela tubagem. Ok? Portanto, fazendo o quê? Igualando as perdas de carga contínuas às perdas de carga localizadas. E depois, se vocês virem, aquilo que nós temos aqui é que o K é igual a FL sobre D. E, portanto, resolvemos a equação L em função de L, desculpem, e ficaria então D vezes K sobre F. Seria o nosso comprimento equivalente para aquele acessório. É bastante simples, ok? Bom, nós vimos também o cálculo de perdas de carga quando estávamos com equipamentos do tipo bombas, ventiladores, turbinas, ok? Portanto, é importante realmente nós percebermos o que é que está aqui associado. Sabemos que uma bomba gasta mais energia, é um sistema que fornece, é um equipamento que fornece energia ao sistema, mas, como é óbvio, tem perdas. E como tem perdas no seu interior, perdas mecânicas principalmente, origina, como é óbvio, um consumo extra de energia no sistema global. E, portanto, se nós temos uma determinada necessidade dita à altura de elevação, isto irá corresponder a uma determinada potência da bomba e temos que depois dividir pelo seu rendimento para
podemos determinar, como é óbvio, qual é que é a nossa potência consumida, efetivamente. E, portanto, temos aqui a sua representação, a energia num ponto menos a energia no outro ponto seria igual às perdas de carga. E agora, como eu referi, menos a altura de elevação da bomba. Porquê menos? Porque está do lado direito da equação, não é? Portanto, se nós sabemos que ela fornece energia ao sistema, portanto, é como se ela estivesse deste lado esquerdo. Bom, quando temos condutas que não sejam circulares, nós temos que determinar o chamado diâmetro hidráulico, ok? E também temos muitos escoamentos que não vão totalmente preenchidos. E então é importante que nós consigamos definir este chamado diâmetro hidráulico, que é, ao fim e ao cabo, o espaço por onde o escoamento vai passar. Bom, vamos continuar então. Temos aqui, para o caso de uma conduta retangular, que o diâmetro hidráulico seria 4BH sobre 2B mais H. Equação de energia aplicada a um determinado sistema, está aqui a sua solução e, portanto, temos aqui as perdas de carga localizadas mais as perdas de carga contínuas. Se estivermos a falar das perdas de carga contínuas, temos a possibilidade de determinar, ou temos que determinar o fator de atrito. Este fator de atrito para regime laminar é dado diretamente pela equação 64 sobre Reynolds. Se estivermos em regime turbulento, podemos aplicar esta equação que aqui está, sabendo de antemão que é um processo iterativo e isto normalmente ao fim de 2, 3 iterações converge. Como é que fazemos isso? Atribuímos um valor a f. Aquilo que fazemos é chegar aqui, atribuir um valor a f. Imaginem, 0,1. Fazemos o cálculo deste f e o novo valor de f que der, vamos ter que o substituir aqui. Ok? Volta-se a fazer o cálculo desta forma e quando já atingirmos um determinado grau de convergência, em que, por exemplo, já temos o valor de f a variar na quarta casa decimal, podemos dizer que atingiu-se a solução definitiva. As perdas de carga localizadas, desculpem, portanto temos aqui a sua correspondência depois para o comprimento equivalente, não é? Quando nós temos um único caminho, é metodologia a ser utilizada, determinar a variação de pressão entre dois pontos, depois, sabendo o comprimento, o diâmetro e o caudal, podemos aplicar a equação de energia diretamente. Podemos determinar o comprimento para uma determinada queda de pressão, para um determinado diâmetro e um determinado caudal. E desta forma conseguimos então aplicar depois também a equação de energia diretamente. Quando queremos saber o caudal, aí temos que ter os outros dados, que é a variação de pressão, o comprimento e o diâmetro, e depois temos um processo iterativo. Okay? Neste caso, temos um processo iterativo no qual temos que determinar a velocidade de escoamento, que consequentemente está relacionada com o caudal, e muitas vezes conseguimos fazer isto através da função solve, utilizando, por exemplo, o programa de Excel, por exemplo, ou então as máquinas de calcular que também já trazem esta função. Também a determinação do diâmetro, isto quando estamos a fazer dimensionamento, sabendo de antemão qual é que é a máxima pressão, a queda de pressão permitida, qual é que é o comprimento que nós iremos ter da tubagem, qual é o caudal que pretendemos também ter de escoamento. Portanto, também um processo iterativo, de forma a calcular sempre o fator de atrito, ou então também através da equação solve. Quando temos vários caminhos, temos aqui um exemplo, em que temos vários trajetos possíveis, portanto o escoamento pode vir aqui por A, depois vai por B, depois vai por C, ou então pode vir por A, pode vir por G, pode vir por H, C e D, ou então por F, H, C e D. E portanto nós temos que, neste tipo de situações, prever qual é que seria a perda de energia para todo este sistema, não é?
E, portanto, aqui nestes tipos de sistemas temos, como é óbvio, que considerar cada secção para podermos analisar depois o conjunto. Portanto, como nos diz aqui, vamos resolver cada secção através do único caminho. E depois temos ainda a considerar duas regras adicionais. Uma delas é a consideração do caudal que passa realmente naquela secção e que pelo outro não irá haver escoamento. E a segunda regra é que cada nó que temos ali de derivação tem uma única energia, portanto, e tem uma única pressão, como aqui está a ser dito. E depois é completar a resolução do problema. Portanto, normalmente um processo iterativo através da aplicação da equação de energia, com a determinação também do fator de atrito para cada troço de tubagem, e que consigamos resolver isto depois de forma integrada. Medições de caudais podem ser feitas de forma direta, como é óbvio. Isto daqui, por exemplo, era algo que iríamos fazer em aula, que era a determinação do caudal através do reservatório que temos na bancada hidráulica. Como é óbvio, o que é que nós temos ali? Tínhamos a possibilidade de medir o volume e o tempo de enchimento. Portanto, volume a dividir por tempo, teríamos metro cúbico por segundo, um determinado caudal. Depois, existe também alguns dispositivos de escoamento que podem ser adaptados e colocados para a determinação também de forma direta. Temos ainda alguns dispositivos que tornam ou causam uma perturbação ou uma redução da passagem e têm muitas vezes secções muito bem conhecidas. São exemplos disso os orifícios calibrados. Também orifícios do tipo com arestas muito bem definidas, e aqui aparece o flow nozzle que nos refere exatamente isso, em que temos o tal coeficiente de descarga que nos permite determinar o caudal que está em escoamento, dispositivos do tipo tubo de Venturi, ou então dispositivos do tipo elementos de escoamento laminar. Okay? Está aqui a representação do flow nozzle e, portanto, temos aqui arestas, por exemplo, muito bem vincadas. Isto vai ter consequências a nível do escoamento e permite-nos então caracterizar, com base naquilo que vem antes e depois, saber, porque temos as características geométricas disto e temos aquele coeficiente de descarga que normalmente vem associado a isto, e permite-nos então caracterizar o caudal de escoamento. Okay? Ou então, por exemplo, um tubo de Venturi, como aqui se apresenta. Bom, temos aqui o exemplo de outro tipo de dispositivos, por exemplo, um rotâmetro, que tem aqui uma boia, um dispositivo do tipo flutuador, e que aquilo que faz é o escoamento, dá-se de baixo para cima, e portanto vai fazer com que este dispositivo que vos estava a referir, este flutuador, se posicione aqui mais ou menos numa determinada escala graduada, e podemos depois visualizar qual é que é o caudal em escoamento. Outros dispositivos, como aqui se encontram representados, por exemplo, um dispositivo de medição de turbina, ou então, por exemplo, também outros que são por análise do escoamento transversal. É muito utilizado o tubo Pitot. O tubo Pitot tem duas entradas, uma aqui que é a pressão dinâmica, okay, que vem diretamente para aqui, e depois orifícios aqui na parte lateral que permitem a entrada do fluido e a sua leitura aqui nesta tomada de pressão. Isto são orifícios de pressão estática, e a diferença entre isto vai nos dar a velocidade de escoamento. Okay? Portanto, a velocidade de escoamento será igual a 2 vezes P0
menos P sobre ρ. Bom, obrigado.